Você já ouviu falar em rosa de pedra? Para você que não me conhece, meu nome é Lídia e você está no canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, suculenta rosa de pedra. Gente, a suculenta rosa de pedra não é uma suculenta específica. Tem muita gente que acha que a suculenta rosa de pedra é uma suculenta específica. Mas rosa de pedra é um nome popular. Ele é usado para denominar as suculentas que formam rosetas, sobretudo o gênero Echeveria. Mas ultimamente tem surgido esse nome em qualquer outro tipo de suculentas, né? Não são só as Echeverias que formam roseta, Graptoveria, Sideveria, Orostax também. Já vi muita gente chamar a Orostax furusei de rosinha de pedra. E aqui na minha região, eu descobri que a rosa de pedra que o pessoal mais conhece aqui é a Graptoveria fantome. E eu já quero agradecer aí a Maria Antônia, que é por causa dela que eu tô aqui fazendo esse vídeo. Ela pediu para eu mostrar as fantomes. E aí eu resolvi falar um pouquinho sobre esse tema, esse nome popular aí, rosa de pedra. Rosa de pedra porque parece uma rosa, as suculentas são das folhas bem duras, né, umas bem firmes, então é como se fosse uma rosa esculpida na pedra. Por isso tem esse nome popular aí de rosa de pedra, mas não é uma específica. O gênero Echeveria é o mais chamado de rosa de pedra, porque a maioria das echeverias são em formato de rosetas, né? Mas temos várias suculentas aí em formato de rosetas. Aqui para minha região, a Fantome é a mais conhecida aí como rosa de pedra. Eu concordo plenamente, porque eu tenho umas aqui que estão realmente parecendo que foram feitas de pedras, principalmente as que estão nas cores rosadas, que parecem com aquela pedra, acho que é quartzo. É, então, esse arranjo aqui que eu estou mostrando é um que eu fiz no vaso de cimento, que era um vaso quebrado, que eu uni as partes, né? E aí já aproveitei a parte quebrada e já enchi ele total aí de suculentas. Couberam várias fantomes. Aqui eu tenho ela na lata. Olha aqui vocês verem a cor dessa aqui, ó. Já tá bem laranja. Essa lata tá toda enferrujada, já tá se desgastando. Mas as fantomes ficam bem diferentes nela. Elas ficam com as folhas menores. As rosetinhas bem pequenas. Fica totalmente diferente. Parece até uma outra planta. Então esse é o motivo que eu gosto tanto de cultivar as fantomes. Por isso, porque as fantomes elas não ficam com aparência só. Eu falo que ter fantomes é como ter várias suculentas em uma, porque em cada local que a gente planta ela, ela fica de um jeito. Aqui eu tô plantando ela nessa cestinha aqui de plástico. Eu espero que ela enche e tapa tudo isso aqui, né? Também essa está cultivada ao sol pleno, e quando está cultivada ao sol pleno, ela costuma ficar rosa. Não é sempre que isso acontece, às vezes esse vasinho aqui, ó, ele está cultivado em sol pleno e ele não está rosa. Então, eu não sei o que causa essa mudança de cor na Fantome, mas o certo é que ela muda de cor. Aqui ela já está bem rosa, aqui já está bem parecida aí com a pedra quartzo. Ela fica também numa aparência fluorescente, meio transparente, laranja, azul. Então, ela é uma suculenta bem bonita. Aqui é o meu projeto de arranjo. Ela está adaptando ainda, por isso eu amarrei. Vocês podem ver que tem uma fita aqui, ó. Essa fita que está amarrada é porque eu fiz esse arranjo numa casca de madeira. E essa casca, ao molhar, ela abre. Então, não funcionou muito bem. Mas aí eu amarrei aqui, né? E vamos ver quando a suculenta enraizar, o que acontece. Porque por enquanto ainda não está dando certo, porque ela está abrindo. Assim que ela amolece, ela começa a abrir e as rosetas começam a cair, né? Porque ainda não tem raízes. Mas se der certo, vai ficar um arranjo bem bonito. Só não vai ser durável, né? Porque é uma casca de madeira. Era um vaso quebrado também, que não ia caber muitas suculentas, então eu aproveitei ele para colocar e acrescentei a casca para poder caber, né, todas as suculentas todas as fantomes que eu tinha. Aqui na taça de garrafa PET, a gente é o local que essas fantomes ficaram mais lindas.
as cores, a rigidez, o formato, tudo, ela ficou bem compacta. Eu plantei aqui, foi uma rosetinha e ela que se transformou da forma que ela quis, então ela fez aí, se distribuiu, né? Virou várias rosetas e ficou assim. Os outros locais, o vaso de cimento, às vezes ela costuma ficar um pouco desidratada, se eu esqueço às vezes de regar. A Santomes, apesar de ter essas folhinhas bem gordinhas, é uma suculenta que precisa de mais rega, né? Diferente de outras suculentas. Não que ela goste de encharcamento, mas ela precisa de ter um substrato mais úmido. Época de chuva ela apodrece muito as folhas, mas no substrato ela precisa de um substrato mais úmido, senão ela começa a secar muito essas folhinhas aí de baixo. E quanto mais bem hidratada, mais bonita ela fica, mais viçosa, né? Então é uma suculenta que vocês precisam regar bastante, não deixar passar muita sede, porque ela fica mais linda. Mas precisa de sol. Não adianta tentar cultivar a Fantôme na sombra, porque não vai dar certo. Além de não ficar bonita, ela cai as folhas, ela apodrece as folhas, ela fica com as folhas viradas para baixo, a coloração não fica bonita, mas cultivada ao sol, com bastante rega, não nas folhas, mas no substrato, ela fica muito bonita e fica uma suculenta bem diferente. E você pode ter aí cultivada no qualquer tipo de vaso, né? Mas aqui, como eu tenho uma região, a minha região é bem quente, o local que o vaso que foi mais eficiente para as minhas fantomes foram os de plástico. Então, por isso que eu gosto de cultivar ela aí nas taças de garrafa PET, porque aqui eu deixo o sol à vontade, ela não se desidrata e as cores também ficam bem mais bonitas aí. É uma planta bem fácil de fazer mudas, multiplica bastante. Tanto pelo caule quanto por folha, a gente coloca umas folhinhas, as folhas às vezes elas caem e aí quando a gente percebe já está brotando lá no vaso. Então, rapidinho ela já fica no ponto de ir para o pote 6. Para fazer lembrancinha é ótimo, porque além dela desenvolver rápido, e ela dá um destaque, né? Porque é uma planta bem robusta. Ela é uma suculenta também que dificilmente dá fungos. Na época de chuva ela apodrece, ela chega a derreter as folhas, mas não é aquela suculenta que fica dando aqueles fungo de olho preto, oídio, às vezes dá oídio, mas se tiver o sol não tiver tão forte no lugar que elas estão, mas se estiver pegando bastante sol, não dá fungoide e também é bem fácil de tratar, né? Porque ela tem pruína, mas ela sem pruína também, ela fica bonita, então não tem problema aí de aplicar fungicida, a gente não precisa ter medo de manchar, porque mesmo sem a pruína ela fica bem bonita. Ela fica com a coloração azul também, que eu gosto muito dessa coloração assim azul, e eu gosto muito dela quando ela fica na cor rosa. Laranja também ainda fica lindo, mas eu gosto mais na cor azul e na cor rosa. Aqui eu plantei junto com essas Milky Ways. Não sei se vocês conseguem diferenciar aqui, mas as duas, quando estão todas rosas, elas parecem bastante. O que muda são as espessuras e da folha. Aqui também, ó, nessa bacia tem mais fantomes. Nesse vaso aqui de cimento, ela não tá gostando muito, ela não gosta muito de... O vaso de cimento, ele, sem impermeabilizar, ele seca muito rápido, então elas acabam ficando assim, desidratada, mas ela hidrata bem rapidinho. Uma noite você rega durante a tarde, no outro dia ela já está hidratada. A fantôme ela não é considerada uma suculenta pendente, mas com o passar do tempo ela fica pendente, ela vai caindo as folhas, vai ficando com a roseta bem bonita, bem compacta nas pontas, vai crescendo o caule e depois ela forma uma cascata bem linda, pendente. Olha essa bacia aqui, como que tá? Ela desceu, no caso que ela não teve como ficar pendente, então ela caiu pela bacia e fez esse monte de brotação e eu achei que ficou muito bonito. Isso aqui ficou por conta dela, eu plantei uma e ela foi crescendo, caiu e desgalhou todinha e ficou como se tivesse feito um arranjo total aí com a bacia cheia aí de fantôme. Caiu por cima das outras, fui deixando também.
As folhinhas que foram caindo também, deixei essa bacia aí sem mexer e ela se resolveu sozinha, elas fizeram esse arranjo. Essa que tá verdinha aí, a Letícia também se transformou, era um rosetinha que perdeu o ponteiro e brotou e ficou assim, gente. Ficou muito bonito esse arranjo. Como diz a Fabiana Henrique, um arranjo orgânico. Ela mesma se produziu aí esse arranjo. Gente, passando aqui perto desse cacto, aqui eu tenho um vaso de barro, mostrando aqui para vocês esse cacto que tá cheio de espinho. Eu gostaria de saber se eu posso cortar, porque de cacto eu não entendo. Eu queria cortar esses espinhos com alicate, porque eu tô achando muito perigoso aqui em casa este cacto com esse espinho enorme, né? Não tenho criança, mas eu tenho um filho de 13 anos, eu fico com medo que ele acaba correndo por aqui e espetando esses espinhos. Aqui eu tenho esse vaso aqui de cimento que tá, eu já falei sobre ele, né, que é o meu projeto aí para deixar em cascata, porque eu nunca deixo a planta por muito tempo, eu sempre estou fazendo replante, mas esse aqui eu plantei para esta finalidade, para ele crescer, fazer o que ele quiser aí. Vou deixar, né, se não der nematóide, eu vou deixar ele aí até enquanto ele quiser. Então aqui eu não vou fazer replante dessa suculenta. Ela já começou a cair, vocês podem ver que por cima do vaso está vago, está vazio, mas as folhinhas que vão caindo vão preenchendo essa parte de cima. É por isso que vai formando a cascata, porque por cima vai saindo nova brotação e as rosetinhas nas pontas ficam maravilhosas. Aqui tem mais fantomes. Essa está numa vasilha de plástico. Aqui também é uma vasilha de plástico, de bolo, né? Porque eu saio colocando em qualquer lugar. E ela aqui, eu tenho as mudinhas pequenininhas também, que são as mudinhas de folhas, que vou jogando aqui no caixote. E para finalizar, esse arranjinho aqui, que é um arranjinho no cimento, também foram feitas só de folhas. Folhinhas que eu fui jogando aí e vou deixando. Quando eu olho, já tá aí. Maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.